Jovem fica perdido 11 dias na floresta e seu padrasto escondia algo a respeito. Casos de pessoas se perdendo na floresta não eram novidade para o guarda florestal Steve Kloster. As situações em que os viajantes ou mesmo moradores locais se perdiam e tinham dificuldade em encontrar o caminho de volta não o perturbavam mais. No entanto, havia algo neste caso em particular que parecia estranho. Ele desenrolou o mapa sobre a mesa novamente para ver se conseguia identificar o que estava faltando. Mas vasculhar uma área de 2.700 hectares era como procurar uma agulha no palheiro. Steve sabia que o tempo não estava a seu favor, mas isso não mudava o fato de que havia um jovem desaparecido em algum lugar daquelas montanhas. O rapaz estava desaparecido há 11 dias, mas ainda havia muitas perguntas sem respostas. Por que o padrasto do menino demorou para relatar o incidente? Ele tinha alguma coisa a ver com o desaparecimento dele? Esta é a história de um adolescente de 18 anos que estava animado para fazer uma caminhada com seu padrasto no Parque Nacional das Grandes Montanhas Fumegantes. No entanto, nada sobre essa viagem correu conforme o planejado e o adolescente foi deixado sozinho na densa floresta. Ele acompanhou seu padrasto em uma caminhada nas famosas trilhas do parque. Vários grupos de busca percorreram a floresta por dias, mas não conseguiram descobrir nenhum vestígio dele. Foram enviados helicópteros e cães farejadores na esperança de encontrá-lo, mas não acharam nenhuma pista do jovem. Era como se ele simplesmente tivesse desaparecido da face da terra. Foi uma manhã perfeita onde toda a família tomou café da manhã junto. Brooke Bonham estava ajudando seu filho Austin e o marido, Hilbert Dyer Jr., a arrumarem suas mochilas antes de partirem para uma caminhada no Parque Nacional das Grandes Montanhas Fumegantes. Enquanto ela desejava ao marido e ao filho uma boa viagem, ela se sentiu feliz ao ver como eles estavam se dando bem. Afinal, é muito desafiador construir um relacionamento entre padrasto e enteado, mas Brooke se sentiu abençoada. Hilbert e Austin compartilhavam interesses semelhantes, e isso era o grande motivo por trás de sua ligação. Mas o tempo estava prestes a testá-los profundamente, porque Hilbert escondia o real motivo de ir ao parque. A viagem deveria durar alguns dias e apenas isso, mas o que aconteceu nos primeiros dias trouxe centenas de pessoas ao Parque Nacional. Austin e Hilbert eram amantes da natureza e experientes em fazer trilhas. Enquanto Hilbert fazia essas viagens uma vez por ano em média, Austin fazia várias viagens escolares. Além de tudo isso, os dois andavam juntos desde que se tornaram uma família. Tudo começou em 11 de agosto de 2017, quando Hilbert contou a seu enteado de 18 anos, Austin, o motivo por trás da escolha do Parque Nacional como destino da caminhada. Ele estava procurando ginseng selvagem, uma erva que é encontrada em abundância no leste da América do Norte. Eles não estavam procurando para usá-lo, mas sim para vendê-lo. Embora seja proibido remover esta planta do Parque Nacional, sua raiz pode render incríveis $1.300 por quilo. O valor alto se deve principalmente ao aumento da popularidade dos alimentos saudáveis e bebidas energéticas. Em todo o mundo, só é cultivado em partes da América e da China. Mas havia um problema. Bom, as autoridades nunca permitem que alguém tire ervas do parque, mas as pessoas de alguma forma conseguem escapar do controle e sair do parque. Então não era uma simples caminhada, mas sim uma busca pelo ginseng selvagem. Bem, antes que eles pudessem realmente colocar as mãos nas ervas que estavam procurando, a dupla se perdeu. Austin e seu padrasto estavam caminhando ao longo de uma trilha que já haviam percorrido muitas vezes antes, mas a dupla não percebeu que a tragédia estava para acontecer no parque. Os dois estavam familiarizados com essa trilha em particular. Eles a conheciam o suficiente para saber que não podiam se descuidar por um segundo. A trilha perigosa tinha poucas marcações, o que tornava extremamente fácil se perder na floresta fechada. Com certeza, eles deveriam ter prestado mais atenção. Enquanto Hilbert e Austin caminhavam ao longo do riacho sinuoso, ficaram de olho nos arbustos e plantas que cresciam ao longo da margem do rio. Eles sabiam que o que estavam fazendo era ilegal. De acordo com o relato de Hilbert, foi enquanto os dois caminhavam ao longo da margem do rio que ele escorregou em uma rocha molhada. Ele se debateu violentamente antes de se firmar, mas já era tarde demais. Seus óculos escorregaram pelo nariz e caíram no rio caudaloso. Hilbert soltou um grito de desgosto. Sem os óculos, ele não conseguiria ver a trilha. Como ele seria capaz de fazer o caminho sem eles? Austin sabia que deixar os óculos de seu padrasto não era uma opção. Determinado, ele pulou no rio atrás deles. Austin saiu com dificuldade, varrendo o fundo do rio com os pés. Ele rezou para conseguir encontrá-los. Hilbert, vendo o jovem procurando por seus óculos, saltou atrás dele. Infelizmente, Hilbert ficava quase que completamente cego sem seus óculos. Então, quando ele começou a se afastar lentamente e na direção oposta de seu enteado, ele não tinha ideia de que esse era o momento que ele se arrependeria pelo resto de sua vida. Hilbert disse que nem sabia o que tinha acontecido naquele momento. Na hora em que ele se virou e percebeu seu erro, Austin já tinha desaparecido. Era tarde demais. Austin e Hilbert, sem saber, se afastaram cada vez mais um do outro. Hilbert deu meia volta e chamou por Austin, mas não obteve resposta. Era como se o jovem tivesse desaparecido no ar. Surpreendentemente, Hilbert estava tão confiante que encontraria facilmente seu enteado que não informou as autoridades sobre o incidente nos 2 dias seguintes.
Sim, ele continuou procurando por ele, mas não conseguiu encontrá-lo. A cada momento que passava, a situação ficava cada vez mais séria e fora do controle de Hilbert. Por 2 dias, Hilbert não contou nada a ninguém. Mas a área se estende por mais de 2.700 hectares e certamente Hilbert não conseguiu encontrar Austin sozinho. Ele voltou para a área do acampamento base e contatou as autoridades locais e a polícia. No entanto, quando ele contou ao chefe Steve Kloster, ele não acreditou completamente na história e decidiu investigar. Por que Hilbert esperou 2 dias antes de relatar que seu enteado havia sumido? A parte mais difícil foi contar a Brooke sobre seu filho. Brooke ficou desapontada com o marido. Afinal, era sua responsabilidade cuidar de Austin e trazê-lo de volta para casa em segurança. Steve Kloster, chefe da guarda florestal do parque, iniciou uma missão para procurar Austin. Depois de despachar um grupo de busca, ele sabia que a trilha havia esfriado, mas ele precisava encontrar Austin. Helicópteros equipados com câmeras infravermelhas, bem como unidades caninas da Agência de Gerenciamento de Emergências do Tennessee, foram enviados. Mas como já faziam dias desde o desaparecimento, eles não conseguiram encontrar nenhuma pista. Mais de 100 voluntários chegaram ao Parque Nacional para ajudar a procurar Austin. A cada dia que passava, a possibilidade de seu retorno diminuía. Os dias se transformaram em uma semana, e ainda assim ninguém tinha ideia do paradeiro do jovem. O chefe Kloster estava quebrando a cabeça tentando entender o relato de Hilbert. Ele estava deixando algo escapar, mas o que poderia ser? O que realmente aconteceu quando Austin desapareceu? Ele sabia que Hilbert estava escondendo informações que poderiam resolver todo o caso. Ele decidiu falar com o padrasto para, com sorte, descobrir a verdade. Esta não era a primeira vez que ele viu um caso como este. No entanto, ele realmente esperava que seu instinto estivesse errado dessa vez. A princípio, ele fez as perguntas com calma, mas quando sentiu que a conversa não estava levando a lugar nenhum, seu tom começou a ficar mais áspero. Ele começou a imaginar cenários diferentes para o pobre rapaz. Ele também estava começando a ficar irritado com Hilbert. Horas depois de uma boa conversa com o padrasto, ele encontrou a resposta para tudo. Agora que o chefe sabia por que a dupla tinha ido ao parque, não foi difícil apontar o local exato onde o menino havia desaparecido. Hilbert estava nervoso em admitir que eles estavam procurando por planta silvestre de ginseng cuja colheita era ilegal. Depois de inspecionar o contrabando em sua mesa, o chefe Steve chamou os guias especializados que agora sabiam exatamente onde procurar. O fato de Austin ser uma pessoa que gostava de aventuras ao ar livre dava alguma esperança ao chefe Steve. Esse fato poderia significar que Austin ainda estaria vivo graças às suas habilidades. Ele é jovem e está em forma, explicou. Mas uma questão permanecia. Se ele estava vivo, por que eles não encontraram nenhum sinal dele em 11 dias? Isso era preocupante. Em seus mais de 20 anos no Parque Nacional, o chefe Steve nunca tinha se envolvido na busca de uma pessoa desaparecida tão demorada. O chefe estava quase pronto para abandonar a busca quando decidiu fazer uma última tentativa. Ele enviou grupos de busca mais uma vez. Apesar de tudo, parecia que era a hora de enfrentar os fatos. As pessoas estavam perdendo as esperanças, especialmente os guardas florestais, pois sabiam como era difícil sobreviver nas condições da floresta, mas não Brooke e Hilbert. Então, onde estava Austin durante esse tempo? Ele ainda estava vivo, depois de todos esses dias? As equipes de busca ainda estavam voltando de mãos vazias. Ele estava vagando pela floresta em algum lugar, na esperança de ser resgatado? Quando as autoridades pensaram que era a hora de desistir da busca, um momento incrível aconteceu. Austin saiu da floresta sem um único arranhão no corpo. Brooke abraçou o guarda florestal e o momento foi capturado pela câmera. Ela estava maravilhada e seus olhos ansiavam por ver seu filho. Mas todos ficaram surpresos e queriam saber o que o manteve vivo por 11 dias. Todos ficaram muito felizes em vê-lo, mas também sabiam que ele estivera sozinho na floresta por um bom tempo. E certamente era possível que ele estivesse machucado, ou até tivesse comido algo venenoso enquanto estava lá. Acho que o foco está claramente em reunir Austin com sua família e cuidar de sua saúde. Estamos todos ansiosos para saber sobre sua aprovação de 11 dias. Mas não espero nenhuma notícia esta noite, afirmou o guarda florestal, que pediu à mídia para esperar para ouvir a história do jovem. Felizmente, como Austin tinha se concentrado apenas em beber água, ficar seguro e não comer nada ao longo do caminho, ele estava fraco, mas sua saúde estava relativamente boa, mas definitivamente ele precisava se alimentar. No dia seguinte, Austin contou o que tinha acontecido. Não consegui encontrá-lo, não consegui encontrar nenhum sinal dele ou algo parecido, então daquele ponto em diante eu sabia que estava sozinho. Meu primeiro instinto foi chegar a um terreno mais alto e ver se conseguia ver as áreas ao redor. Então fui para a direita e escalei o topo da montanha, lembrou Austin. Eu não estava com medo nem nada, eu simplesmente sabia que havia sido separado e precisava fazer algo a respeito, disse o jovem cuja coragem era admirado por toda a cidade. Orei literalmente todas as noites e dias e isso me ajudou a suportar, disse sua mãe. É o pesadelo de toda a mãe que algo ruim aconteça com seus filhos. E Brooke sofreu essa horrível realidade por 11 dias.
Austin tentou ligar para a mãe 3 vezes do topo de uma colina, mas a ligação falhou todas as vezes. Ele valeu-se das habilidades e do treinamento de sobrevivência que recebeu no passado. Logo ficou claro que teoria e prática eram 2 coisas muito diferentes quando se tratava de sobrevivência. Ele se lembrou de que entrar em pânico era a pior coisa que poderia fazer nesse momento. Ele fez de tudo para se manter centrado e a pensar no que era o certo a fazer. Sempre me mantive calmo, nunca fiquei preocupado, desanimado, nada disso, lembrou Austin. Senti fome nos primeiros dias, e depois disso, a fome meio que foi embora, lembrou o jovem. Ele perdeu mais de 10 quilos em 11 dias, tudo que ele consumiu foi água. Na manhã seguinte, ele sabia que precisava colocar o plano B em ação. Sabendo que precisava encontrar água boa para beber, Austin desceu do cume e começou a seguir o riacho, até chegar sua nascente na base da montanha. Ele havia encontrado água potável, mas havia outro problema pela frente. Ele tinha andado por 2 dias, mas na direção errada. Austin tinha ido ainda mais para dentro da floresta. Ele teria que voltar se quisesse ficar mais perto de onde sabia que os grupos de busca estariam procurando por ele. O único problema era que agora ele nem sabia que direção deveria seguir. Tudo o que ele sabia era que precisava continuar andando. Todas as noites, Austin orava para ter forças para continuar no dia seguinte. Mas ele estava enfraquecendo. Ele ainda não tinha encontrado comida. Nos primeiros dias, ele foi atormentado pela fome. Mas então, como se seu corpo tivesse entrado em modo de sobrevivência, ele simplesmente não sentia mais. Mas ele sabia que não poderia continuar assim indefinidamente. Enquanto isso, centenas de pessoas procuravam de cima a baixo pelo jovem. Eles procuravam pelo rio em barcos enquanto as unidades caninas vasculhavam a floresta. Mas sem que ninguém soubesse na época, Austin estava sempre um passo à frente ou atrás deles. Austin era um alvo em movimento. Um dia ele ouviu os helicópteros circulando no alto. Austin sabia que eles estavam procurando por ele, mas não tinha como sinalizar para eles e eles não podiam vê-lo por causa das árvores. Foi apenas no 11º dia que Austin avistou alguns caiaques e um barco no rio. Felizmente eu vi um barco, era um cara e sua filha. Eu sinalizei para ele e tudo mais e ele veio dizendo, "Você é quem eles estão procurando?" E eu disse, "Sim senhor, acho que sim." O dono do barco soube imediatamente que eles haviam encontrado o jovem que todos estavam procurando. Por que pensei que ele ainda estava vivo? Ele era jovem, estava em forma, havia todos os tipos de água lá fora e não estava frio. E então, se ele estava nessas áreas, eu tinha certeza de que ele ainda poderia estar vivo, disse o guarda florestal Steve. Foi só porque Hilbert finalmente confessou a verdade sobre a planta de ginseng que o chefe conseguiu ajustar os parâmetros de busca e enviar as pessoas na direção certa para encontrar Austin depois de todo esse tempo. Somos muito gratos por todo o amor, orações e apoio de todos, afirmou sua tia Carrie Bonham. Eu sirvo a um Deus todo-poderoso, louvado seja Ele. O que você achou dessa história? Conta aí nos comentários. Ah, e não se esqueça de clicar no botão de gostei. Assim os nossos vídeos alcançam mais pessoas que, iguais a você, gostam dessas histórias marcantes. Até o próximo vídeo. Fique com Deus. Tchau.